E vamos, e vamos pensar também que o projeto que está surgindo, as revoluções que vão surgir contra o poder absolutista, contra o poder real, são revoluções burguesas. Ou seja, são revoluções que estão baseadas justamente naqueles que iam se tornar os ganhadores do capitalismo industrial contra a elite agrária, que era a nobreza de origem medieval. Então, a primeira coisa a não esquecer é isso. Ou seja, cada forma de capitalismo gera uma forma específica de construção político-jurídica. A meu juízo, a crise da separação de poderes hoje, em grande medida, deriva da crise do capitalismo industrial, que vai deixando de ser a forma hegemônica de produção e vai deixando espaço para o capitalismo financeiro e de serviços. Então, essa é uma primeira premissa. Agora, esse projeto da modernidade, que se colocava contra o absolutismo real do regime anterior e que tinha, como eu estou tentando sugerir para a gente conversar aqui, para depois vocês discordarem, darem cacetada, a gente está conversando aqui, né? O DNA do capitalismo industrial que ia se formando e ia se tornar hegemônico, ele tinha também premissas filosóficas que estão profundamente ligadas à forma da burguesia liberal ver o mundo. Primeira delas, a noção de uma razão neutra. Para a execução daquelas tarefas, a primeira delas é o legislativo, não é isso? E o legislativo devia ser, o parlamento, devia ser o lugar em que o debate entre as razões levasse a melhor solução racional para que a gente tivesse uma lei. Por isso que a lei é universal e geral e para todo mundo. Porque era a melhor solução possível dentro de um debate racional para o país. Então, há uma noção que existe, sobretudo, uma racionalidade no debate legislativo. E essa racionalidade se manifesta na racionalidade da lei, que é, portanto, universal. Mas veja, uma das coisas do parlamento é que, nessa concepção, é que não importa se você é homem ou mulher, não tinha mulher nenhuma, né? Não tinha diversidade quase nenhuma, mas a noção que quer dizer aqui é que a gente consegue dialogar, a gente consegue falar, a gente consegue debater, porque existe uma razão comum. Porque fundamentalmente existe uma razão comum e mais do que isso, porque existe um bem comum. Ou seja, a França, para a gente utilizar, já estamos pensando com Montesquieu no pano de fundo, né? A França é um projeto que, teoricamente, beneficia a todos. Essa é uma premissa do fundamento do parlamento. Então, essa razão neutra universal do parlamento também se manifesta no executivo. Acredita-se que o executivo poderá cumprir a lei com a objetividade de alguém que meramente segue comandos, de novo, como alguém que realiza uma receita numa fábrica. Olha, você tem que montar assim, você tem que montar assim, você tem que montar assim. Recebi o comando que é a lei, o executivo aplica. E, ao mesmo tempo, o judiciário irá verificar, como a gente tem aí nos grupos hoje em dia de compliance, mas naquela época os supervisores, se a tarefa que tinha sido dada pelo legislativo tinha sido feita, tinha sido bem executada pelo executivo, justamente. Então, o que é importante, me parece, manter em perspectiva é, primeiro, que essa é uma divisão estratégica de racionalidades. Não é que o executivo não saiba, não é que o executivo não saiba legislar. Não é que o judiciário não saiba executar. É que você programaticamente divide as tarefas assim como a gente divide as tarefas dentro de uma indústria, porque o Estado é visto como uma máquina agora. Todo o corpo social é visto como uma máquina. Para os medievais não é isso. Para os medievais é o corpo místico. A toda aquela coisa que o Foucault fala do vigiar e punir, é porque nós temos agora uma disciplina de máquina sendo colocada. E a divisão de poderes é, portanto, a base disso. Mas uma das premissas, uma racionalidade neutra e universal, ou seja, todo mundo pensa igual. Você consegue justificar a lei por meio do debate. Você consegue justificar as ações do executivo por meio de argumentos racionais. Você consegue justificar o judiciário por meio da subsunção fato à norma. Então, segundo pressuposto que nós tínhamos nessa matriz burguesa liberal,
que está no coração do nosso modelo político-jurídico ainda hoje, é que nós podemos ser objetivos. Ou seja, há uma separação entre meus desejos pessoais e a minha atuação enquanto pessoa. Dito de outro modo, há uma separação entre indivíduo e papel. Ou seja, acredita-se que eu, como juiz, para pegar o judiciário agora, que eu, como juiz, possa me manter sob controle minhas paixões, minhas preferências, meus desejos, para adjudicar apenas com base nessa razão translúcida, pura, que faz uma subsunção perfeita e que a justifica discursivamente para todos os outros. Essa noção de que existe uma separação entre papel e sujeito é absolutamente fundamental para todo o funcionamento da República. Quando a gente fala, olha que interessante, quando a gente falava de cidadão, nesse momento, era um avanço cultural. Por quê? Porque o cidadão faz com que todo mundo seja igual perante a lei. Isso é um avanço. Porque no antigo regime você não é igual perante a lei. Porque se você nasceu no campo, você é tratado de um jeito. Se você nasceu no palácio, você é tratado de outro jeito. Então, essa objetividade da razão, ela tem como espelho a ficção do papel fundamental, que é o papel cidadão, e papéis secundários, que são os papéis que a gente executa na vida, não é? Seja profissionalmente, seja como membro de uma família, membro de um clube, mas tem uma separação entre o papel e o sujeito. Essa é uma das premissas para o funcionamento do nosso sistema político moderno, que nós temos os nossos interesses, as nossas paixões, elas são subjugadas pela nossa capacidade de pensar. Como falavam os antigos, é por isso que a cabeça está em cima do corpo, que o corpo segura as paixões. Isso era fundamental para o sistema moderno. Vocês estão familiarizados com isso também, embora sejam muito jovens, por causa do esquema da escola, né? Na escola você também vai crescendo, vai tendo uniforme, vai tendo que pedir, ou seja, você vai sendo padronizado, porque ali você é um aluno como outro qualquer. Os professores até falam isso, aqui os alunos são todos iguais. As suas diferenças biográficas, né, a menos para os pequenininhos, não importa muito. Então, essa é uma outra premissa que nós temos nessa questão da separação dos poderes. E, finalmente, já para também não tomar tempo demais, eu não sei se eu estou estourando meu tempo aqui, mas, não, eu posso seguir um pouquinho mais, acho que falei uns 10 minutos, né? Parece que eu falei 40 minutos de tão aborrecido, mas não falei, acho que falei só 10. Então, é o seguinte, e tem uma outra coisa muito importante aqui, que é a noção da progressão temporal das ações. Isso está no coração da separação de poderes. Porque tem um primeiro, um segundo e um terceiro, não é isso? Você tem primeiro você pensa, depois você age e depois você avalia, você julga. Essa progressão temporal, no século XVIII, no início do século XIX, ela faz um certo sentido. Você tem o tempo da produção, o tempo social, o tempo das notícias, é muito diferente do que nós temos hoje. Mas inserida na ideia de separação de poderes, há uma linha temporal de um antes e depois, e mais que isso, olha que interessante, há também a suposição que você consegue separar o ato de planejar da sua vontade de executar. Ou dos seus objetivos lá. Ou seja, você consegue, dentro da sua cabeça, fazer isso. É mais ou menos como os antigos falavam, sei lá, você ficava pensando se ia namorar ou não, e o cara falou, não, pensa bem, coloca aqui. Não, não dá para você pensar muito bem, você está afim de alguém, está namorando, você está querendo buscar razões para dizer, vou namorar com essa pessoa, vou estar com essa pessoa. Mas a ficção moderna é que você consegue, assim, não, deixa eu ver se eu vou namorar com o Joãozinho, se eu vou estar com o Joãozinho. Pontos positivos, pontos negativos. Mas não é isso que rola. Mas essa ficção é muito importante para
a estrutura da separação dos poderes, a capacidade de separar os atos de cognição, ponderação e execução que nós temos e a sua distribuição linear no tempo. Na minha opinião, a crise de separação de poderes que nós temos hoje, e que eu acho gravíssima, ela vem do colapso de todas as categorias filosóficas que estavam no coração do projeto político jurídico da modernidade e que se relacionavam dialeticamente com o capitalismo industrial que o produzia e era produzido também por esse sistema político jurídico. Primeiro, nós não acreditamos mais na neutralidade da razão. A qualquer momento, hoje seria possível, sei lá, há 15 anos talvez não fosse possível, mas a qualquer momento hoje é possível, não vou dizer se com razão ou não, mas é possível. Alguém levantar a mão e falar assim, ó, Garcês, você está falando isso porque você é um homem branco cis. Se você não fosse um homem branco cis, você não faria esse argumento sobre separação de poderes. Eu posso concordar ou discordar, mas esse argumento não era pensável, não era factível há 15 a 20 anos. Havia uma noção de que a racionalidade era igual para todos. A ideia de crítica da razão negra, as ideias, por exemplo, como o professor Adilson na nossa faculdade tem discutido, o professor Tiago, né, o pensamento feminista não se colocava. Não é isso? Outro ponto que a gente não tem grande dificuldade de aceitar. A cidadania é vista para a gente como um apagamento de diferenças que não podem ser apagadas. Se as revoluções burguesas celebravam que todos são iguais perante a lei, porque era um avanço mesmo, e era um avanço danado, você ser igual perante a lei, você e o príncipe poderem ser levados para a mesma corte, Nossa Senhora, isso era um grande avanço. Hoje em dia nós vemos isso como um embuste, como uma falácia. Qual é o sentido de falar que todo mundo é igual perante a lei, se eu tenho as condições econômicas, materiais, sociais, de me prover, e o outro não tem condição nem de comer, não sabe se vai estar vivo no final do dia, não tem as condições de acesso à justiça, de acesso à saúde, de acesso a saneamento. Então as pessoas começam a ver essa igualdade formal da lei não só como uma hipocrisia, mas como uma hipocrisia maldosa, como uma hipocrisia instrumental para naturalizar processos estruturais de exclusão e de opressão. A alternativa para isso, veja, se nós não temos uma razão universal, e se nós não somos todos iguais, e a lei deveria ver essas diferenças, a alternativa é muito complexa de se pensar. Nós não queremos mais uma lei universal. A lei universal está impugnada. Faz sentido dizer que há uma lei para todo mundo? Se nós estamos podendo aqui, graças a Deus, debater ideias enquanto tem gente que está procurando comida no lixo. Faz sentido uma lei universal? Qual a sua legitimidade? Essa é uma pergunta que o nosso tempo tem que responder. É possível que os juízes, na avaliação das leis, se dispam das suas preferências políticas, pessoais? É desejável que eles façam isso? E mais uma separação crucial que eu não toquei e que é importantíssima para esse momento, quando eu vou me caminhando para o encerramento. A modernidade faz uma separação muito clara entre procedimento e substância. Se o procedimento está correto, a substância, ninguém vai discutir isso. Em boa parte, a noção de que a ciência está acima da moral tem a ver com isso. Se o processo é científico, desculpa, você gostar ou não gostar é problema seu. Eu estou chegando a um fato. No direito, quantas vezes a gente falava? Olha, desculpe, o cara é um canalha, mas o que ele faz está dentro da lei. O que ele consegue fazer está dentro da lei. Eu não posso condená-lo. Olha, o cara conseguiu uma falha processual, então ele vai ser liberado, muito embora todo mundo saiba que ele que matou. Mas a gente precisa seguir o devido processo legal. Também isso está fazendo água. Não acreditamos na neutralidade dos juízes, não acreditamos na universalidade da lei, não acreditamos na universalidade da razão, não acreditamos no aspecto benigno da separação papel e individualidade. E estamos, no entanto, com um sistema político-jurídico, e que nós estudamos na nossa faculdade, baseado inteiramente nessas premissas.
Então não é questão de saber se o Alexandre de Moraes está maluco ou não está maluco, se passou, se não... Nós podemos discutir essas questões pontuais, mas quando a gente olha que ao redor do mundo o judiciário está em crise, não tinha crise no judiciário americano até a Suprema Corte se tornar conservadora. Agora tem uma crise desgraçada no judiciário americano. Quando nós vemos que isso tudo ao redor do mundo está acontecendo, nós temos que olhar para lá do episódico de nossa história, embora seja muito importante olhar para a nossa história, discuti-la, etc. e tal, mas para compreendê-la, eu acho que precisamos colocar na longa duração do projeto moderno, que esse sim tá morrendo. O projeto moderno, para mim, é mais ou menos como o transatlântico, né? Ou a gente teve essa batida na ponte de Baltimore, não é isso? Os caras ficaram sem energia um tempão antes, mas você não consegue parar aquele navio, porque ele tem uma inércia irresistível. Essa é a modernidade. Nós sabemos que as premissas em que elas se baseiam já não nos convencem. Nós não temos outras, esse é parte do problema. Já não nos convencem, mas esse navio continua seguindo. Então, eu acho que nessa momento de abertura da semana, e que eu queria cumprimentar muito vocês, o meu convite seria esse, seria que a gente buscasse situar as discussões sobre o jurídico, político, no horizonte mais amplo das formações do capitalismo contemporâneo e das construções filosóficas e morais que nós herdamos do capitalismo industrial e que estamos substituindo por categorias também moldadas pelo capitalismo financeiro e de serviços, que é absolutamente narcísico, absolutamente individualista, absolutamente voltado para as questões da política de vida, como se diz, e não da política, mas que nós situemos esses debates nesse horizonte largo, porque, como eu disse no começo, nós temos o enorme privilégio de poder pensar, trocar ideias e estudar. E a nossa responsabilidade com as nossas irmãos que não podem ter essa oportunidade é tentar pensar melhor no limite das nossas capacidades. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês, de conversar, de ouvir o Dr. Felipe e ouvir vocês também no nosso debate. Muito obrigado, professor. Foi muito interessante a sua abordagem sobre a separação de poderes na atualidade, como a gente tem que ver esse horizonte. Então, agora eu acho que eu vou passar a palavra para o Dr. Felipe. E você, é, muito obrigada e obrigado por estar o convite também. Então, Mais uma vez, boa noite a todos, enfim, aqueles que eu ainda não havia cumprimentado e aqueles com quem eu já falei. Muito obrigado, Carolina Isabelle, pelo convite, foi uma surpresa muito grata para mim, é uma honra participar do evento, é motivo de muita alegria para mim, estou muito feliz de estar aqui, lamento não estar pessoalmente com todos, enfim, as circunstâncias me mantiveram aqui em outros compromissos no Rio de Janeiro, mas é sempre uma boa oportunidade de conversar com alunos da graduação. É uma experiência que eu gosto muito porque a gente volta a ter contato com coisas que a gente perdeu ao longo da trajetória, ao longo da carreira, que é a visão. A gente acaba viciando a visão, né? A nossa visão acaba muito viciada pela experiência, a gente acaba muito. Aliás, falando em visão viciada, eu queria pedir desculpas a vocês, que uma coisa que ainda não aprendi é escolher a roupa certa para a transmissão online. Eu estou com a camisa listrada, que está muito mais psicodélica na imagem do que ela é, tá, gente? Eu sou muito mais careta do que pode parecer pelo tom da camisa. Mas foi muito interessante escutar o professor Garcês antes, a quem eu cumprimento e parabenizo pela abertura, porque eu vou fazer uma apresentação bem mais pedestre e vai ser bom ouvir. Eu vou remexer um pouco nos conceitos que a gente usa normalmente quando está falando de separação de poderes, mas é bom ouvir, é bom pensá-los já numa perspectiva diferente, numa perspectiva contemporânea que foi apresentada. Então, se eu tivesse falado primeiro, a gente ia falar de coisas muito elementares e depois rever isso. Talvez rever ou ouvir o que eu vou dizer já de posse de tudo aquilo que a gente teve o prazer de escutar até agora, acho que tende a ser uma experiência muito mais rica para todo mundo. Acho que quando a gente fala de separação de poderes, a primeira coisa que vem à cabeça
E se a gente for, mesmo que a gente vá falar, não precisa parar em Montesquieu, a gente pode ir antes, pode ir lá na República de Platão, pode ir na Política de Aristóteles, pode falar em Maquiavel, até em John Locke. A gente está falando primeiro de contenção de arbítrio. A ideia de separação de poderes começa com a necessidade, dizia lá Montesquieu, de poder controlar o poder, de não haver a concentração, de superar o absolutismo. O curioso é que Montesquieu fala em separação de poderes olhando para a experiência britânica, já depois da Revolução Gloriosa, já da chegada da supremacia do parlamento, e hoje a gente tem o parlamentarismo inglês com uma experiência muito, muito diferente do que a gente entende como separação de poderes. O nosso modelo é o modelo mais importado dos Estados Unidos. Mas o fato é que ele começa com essa perspectiva de controle de poder, com controle de arbítrio, ao ponto de... Isso é tão importante que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, lá no seu artigo 16, já dizia que a sociedade em que não esteja assegurada a garantia de direitos nem estabelecida a separação de poderes não tem Constituição. Entendam que lá na França já se entendeu. A Constituição começa com garantia de direitos e organização do Estado e divisão do poder para que não haja arbítrio. Então, assim, isso casa muito com o que o professor Garcês acabou de falar. A gente está falando aqui, para falar de separação de poderes, a gente está falando que separação de poderes existe para quê? Para garantia de direitos. A nossa leitura mudou. Que direitos nós temos que garantir? Antes era uma postura absenteísta, para o Estado não interferir nas liberdades. A gente precisou, num segundo momento, enfim, início do século XX, olha, agora ele tem que interferir para criar direitos, para garantir direitos. A gente agora está talvez numa etapa diferente. Olha, eu tenho que reconhecer, eu tenho que trazer não apenas a prestação do Estado, eu tenho que trazer reconhecimento das identidades, eu tenho que enxergar as pessoas como elas são, com as suas particularidades, e separação de poderes agora tem que olhar assim. O filtro agora é este. Dito isso, a gente tinha lá um modelo francês, que era um modelo de controle de poderes, mas de divisão mais estanque, em que os poderes tinham suas funções muito definidas, muito especializadas. Os americanos pegaram isso com a Declaração de Independência, depois com a Constituição de 1787, fortaleceram esta ideia de independência, de poderes, de equilíbrio, de separação de funções. Mas lá, nos seus primórdios, a posição do judiciário era um pouco separada ainda, né? O controle de constitucionalidade das leis, por exemplo, nos Estados Unidos, em esfera nacional, pelo menos, só chegou em 1803, com o julgamento do caso Marbury versus Madison na Suprema Corte americana. Na França, o controle de constitucionalidade das leis é pré-judicial, é fora do judiciário, é no Conselho de Estado. A gente tem todo um contencioso administrativo que é separado do contencioso judicial. Nos Estados Unidos é que isso começa a misturar, os controles recíprocos começam a se desenvolver, e a gente tem lá a figura do executivo cristalizada num presidente eleito com mandato fixo, diferente do primeiro-ministro, do parlamentarismo, né? E foi o que o Bruce Ackman, da Universidade de Yale, passou a chamar de grande modelo de exportação. Mas é uma das críticas dele, dizendo que isso talvez até funcione nos Estados Unidos, mesmo assim com seus problemas, mas que em outros países talvez tenha funcionado muito mal. E o grande exemplo aí são os países da América Latina, todos presidencialistas, todos eles com crises institucionais a cada, sei lá, 20 minutos. Então, o Brasil adotou, com exceção da Constituição de 1824, em que havia um quarto poder, que é o poder moderador. A curiosidade é que o Supremo, neste momento, está julgando um caso em que se discute a absurda tese de serem as Forças Armadas um poder moderador. Evidentemente, está perdendo de lavada, porque quem criou essa tese não estava num dia bom. E a gente tem aí a adoção, desde então, desde a primeira Constituição Republicana, de um modelo tripartite, executivo, legislativo e judiciário. Parece simples, mas a rede de controles recíprocos é complexa, porque a gente tem uma série de funções anômalas exercidas pelos poderes. O Poder Executivo tem competências legislativas, por exemplo, o governo federal, o presidente da República baixa medida provisória. O Poder Legislativo tem providências, tem medidas executivas suas, da sua própria administração, mas também faz julgamento. Por exemplo, nos processos de impeachment, o Senado julga o presidente da República. O Poder Judiciário tem a sua administração, também edita seus atos. O Conselho Nacional de Justiça, que a gente não sabe exatamente em que lugar fica, talvez faça parte da estrutura do Judiciário, muito provavelmente está mais perto do Judiciário que do resto, edita uma baixa norma que hoje tem eficácia, que tem hierarquia
de norma diretamente infraconstitucional. Então, o que a gente chama hoje de regulamento autônomo. Então, isso tudo vai ganhando complicação. Os controles recíprocos também vão ganhando relevo, porque eu tenho, por exemplo, o controle de constitucionalidade das leis, a sustação pelo legislativo dos atos regulamentares do executivo que exorbitem o poder regulamentar. Eu tenho a indicação de ministros do Supremo e a sabatina do Senado. Enfim, toda uma rede de controles que ganha uma nova camada de complexidade quando a gente começa a entender que o Estado não tem apenas 3 poderes. Hoje a gente tem outros órgãos independentes de previsão constitucional que também exercem uma parcela dessas funções do poder político, né? O Ministério Público, por exemplo, os tribunais de contas, e aí a gente tem o que o saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto chamava de Estado policrático, há várias instâncias de funções políticas. E eu tenho, ainda na lição do professor Diogo, do Alexandre Aragão também, professor de Direito Administrativo da UERJ, a gente já tem também a ideia dos chamados poderes neutrais, que são o Judiciário, o próprio Ministério Público, que são poderes que são exercidos fora da discussão político-partidária, que tem, em tese, e aí eu diria, disse lá o professor Garcês com muita propriedade, em tese, uma postura de neutralidade. Neutralidade essa que a gente sabe que é, na prática, quase impossível, e a gente já não sabe se ela é tão desejável assim, dependendo da circunstância, talvez não seja, ou pelo menos não para todos esses atores. E vamos colocar uma camada um segundo nível aí, se a gente colocar a parcela de poderes transferidas, por exemplo, às agências reguladoras, que são, enfim, vinculadas ao poder executivo e também exercem uma parcela grande de poder político normativo, poder de julgamento dos entes regulados, dos agentes econômicos regulados, enfim, tudo isso ganhou muito tamanho. Então, pensar a separação de poderes, como pensava Montesquieu, não só pela evolução da sociedade, mas pelo grau de complexidade, de especialização que tudo ganhou, se tornou uma tarefa muito mais difícil, muito mais trabalhosa e, em alguma medida, inalcançável. Então, a gente precisa pensar um pouco também, trazer para cá. Professor, eu já citei que o professor Bruce Ackerman, que dizia que a gente precisa enterrar. Uma vez eu assisti uma palestra dele na GV do Rio, em que ele dizia que a gente precisa enterrar Montesquieu. Aí eu já discordo. Eu acho que talvez a gente precise desenterrar o Montesquieu, porque algumas coisas ficaram perdidas no caminho, talvez ele precise voltar, puxar o pé de algumas pessoas para a gente recuperar algumas noções que talvez ainda nos sejam importantes, a gente também precise trabalhar. Eu não vou falar, enfim, eu tenho um monte de coisas aqui anotadas, eu não vou gastar todas elas aqui para a gente poder trocar ideias durante o debate. Mas, assim, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é a ideia de que a gente tem, dentro dessa relação de poderes, uma coisa que é muito interessante, se a gente pega o artigo 2º da Constituição, eu tive a oportunidade de escrever sobre isso há alguns anos, se pegar o artigo 2º da Constituição, fala em poderes independentes e harmônicos entre si. Essa harmonia não é construída normalmente à base de consensos. Ela é construída à base de compromissos. O que eu quero dizer aqui? A relação entre poderes, em geral, ela caminha para a harmonia sempre, mas ela tem momentos de ruptura. Por quê? Porque ela é basicamente adversarial. A gente está falando aqui, por que se dividiu o poder? Porque o poder absoluto corrompia. A frase pronta para a gente soltar aqui e fica todo mundo satisfeito. Não é só isso. A gente pode elaborar mais. Por que o poder foi dividido? Por que ele não pode ser concentrado na única pessoa? Porque a tendência do poder é abrir os braços. A tendência do poder é expandir. E é por isso que eu tenho que ter controles recíprocos. Eu tenho que ter níveis hierarquicamente iguais de poder, de funções divididas, para uma tomar conta da outra. E esse equilíbrio é muito frágil, porque elas estão tentando crescer, o que é normal, e não é um problema, é uma circunstância do jogo político. E, assim, essa relação, como é que essa relação adversarial se resolve? A gente pode fazer referência, por exemplo, emprestando aqui da economia, a teoria dos jogos, em que a gente fala, por exemplo, lá quem viu, quem tiver tido a oportunidade de assistir aquele filme do Uma Mente Brilhante,
fala lá do Prêmio Nobel de Economia, o John Nash, a gente pode falar de equilíbrio de Nash aqui na relação entre os poderes, porque o que um determinado poder quer em relação aos outros? Ele quer fazer valer a autoridade da sua decisão. Só que para fazer valer a autoridade da sua decisão, essa decisão, dependendo do nível de desagrado que causar outro poder, ela pode ser derrubada. Então, o equilíbrio de Nash é isso, é você achar a solução ótima para o seu interesse, para o que você quer, observada a conduta do outro que está envolvido nessa relação. E esse é um jogo de muitas rodadas. E por isso que a gente chama de jogo de compromisso e não de consenso. Porque a minha decisão agora vai pautar o que vai acontecer ali na frente. A gente pode pensar, por exemplo, vou dar um exemplo mais antigo e histórico para a gente não ficar muito no. Acho que a gente vai acabar caindo no varejo do dia a dia e vai acabar comentando alguma coisa do momento atual do Brasil. Mas eu vou deixar isso para depois, né, sim, para a gente, enfim, diminuir a possibilidade de briga. Mas é brincadeira. Mas eu vou dar um exemplo antigo, que é o exemplo do direito americano com a história da Suprema Corte Americana e o New Deal, que foi o plano de recuperação econômica da década de 30 de Franklin Roosevelt. O que aconteceu ali? A Suprema Corte Americana tinha uma série de decisões. A mais famosa delas foi do caso Lochner versus New York, em que a Suprema Corte Americana declarou inconstitucional uma lei do Estado de Nova York que limitava a jornada de trabalho dos padeiros, porque dizia que isso interferia na liberdade de contratar, na liberdade fundamental de contratar, enfim, bem típico do pensamento liberal clássico. E Franklin Roosevelt, com o seu New Deal, o plano de recuperação econômica do pós-guerra, nos Estados Unidos, começa a encaminhar, enfim, conseguir aprovação no Congresso, uma série de leis com intervenção mais forte do governo na economia. E a Suprema Corte Americana começou a dizer, olha, é tudo inconstitucional. Começou a derrubar as leis, isso conhecido como Era Lochner, as leis foram sucessivamente derrubadas, até que o presidente Roosevelt encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional propondo o aumento do número de membros da Suprema Corte Americana, que são 9, ia passar, sei lá, um número maior, que eu já não me lembro qual era. Com isso, ele nomearia vários juízes e passaria a ter maioria na corte. O que aconteceu? A Suprema Corte mudou o seu entendimento. Começou a separar, olha, o que é liberdade fundamental não econômica, eu continuo mantendo aqui a impossibilidade de intervenção estatal. Nas liberdades econômicas, eu passo a admitir. Foi o Parrish, se eu não me engano, o caso em que isso mudou, né? Então, eu já abri. O que aconteceu com isso? A mensagem não foi votada. Então, esse é um caso de movimentação estratégica entre os poderes. A Suprema Corte Americana diz, olha, eu vou derrubar essas leis. Não vai interferir na liberdade econômica. O executivo diz, tá bom, então vou mexer na Suprema Corte, já que eu não posso interferir na economia, mexo na Suprema Corte. A Suprema Corte fatiou o seu entendimento e o executivo recolheu o trem de pouso e falou, não vou, mas isso não vai mais acontecer, modificação. E isso foi, na época, chamado de Court Packing Plan, uma tradução ruim, empacotamento da corte. Eu nunca sei se esse PEC é PEC de pacote ou PEC de matilha. Para botar a sua matilha dentro da corte, eu nunca entendi. Então, como é uma tradução imprópria, as pessoas falam empacotamento, a gente continua repetindo. Quem for melhor versado em inglês, por favor, se tiver oportunidade, se souber, pode me corrigir, que eu vou aceitar com maior alegria. Então, o agir entre os poderes acaba sendo estratégico. Hoje, a gente tem um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, tem que considerar qual é o entendimento dos membros do Supremo, daquela composição do Supremo. Olha, isso aqui tende a cair ou não? Se tende a cair, não vai acontecer. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal validou a união estável entre pessoas do mesmo sexo, equiparando-as à união estável entre homem e mulher. Eu acho que a gente pode imaginar que estava no cálculo do Supremo que dificilmente isso seria derrubado no Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem maioria conservadora? Provavelmente, não sei se tinha na época. Hoje a gente pode dizer com um pouco mais de conforto que a base conservadora no Congresso é muito grande. Mas não é o modus operandi do Congresso. O Congresso, assim, essa discussão de peito aberto normalmente não acontece. Pode ser que venha a acontecer e mude. O Supremo vai ter que se manifestar de novo, eventualmente, mas não era assim. Então, esse cálculo também existe. Eu vou fazer de acordo com aquilo que vai acontecer, porque se eu decidir num determinado sentido e depois o Congresso pode mudar, o Congresso também supera decisões do Supremo. Um exemplo é o exemplo do IPTU progressivo,
Tá? O IPTU, hoje, ele admite-se que ele seja progressivo. Ele não é só uma alíquota calculada sobre o valor do imóvel. A alíquota aumenta conforme o valor do imóvel, igual o imposto de renda. Não podia. O Supremo derrubou várias leis que declaravam leis municipais sobre IPTU, IPTU progressivo e dizer, olha, não tem previsão constitucional, imposto de renda tem. Ah, é? Então tá bom. Emendaram a Constituição, passou a ter autorização. O único IPTU progressivo que existia era como punição para o descumprimento da função social da propriedade urbana, não como mecanismo de arrecadação da prefeitura pura e simples. Então, não pode? Só se tiver na Constituição, tá bom. Eles foram lá emendar a Constituição, passou a admitir. Então, isso também acontece. Então, o agir é estratégico. E neste momento, e agora eu concluo já a minha exposição, e a gente pode abrir para a nossa conversa, que eu acho que é a parte mais interessante do que ficar só me escutando, como é que a gente trata essa estratégia? Essa estratégia também leva a opinião pública em consideração, também leva a reação, também se pensa, quem exerce o poder também pensa o que vai acontecer quando ele entra no avião, ou quando ele vai concorrer a um novo cargo eletivo, ou se a próxima composição do Senado Federal vai tocar para frente um processo de impeachment de um ministro do Supremo. Esses cálculos também acontecem. Não adianta a gente imaginar, e aí eu volto ao que o professor Garcês disse com muitíssima propriedade, eu não posso presumir neutralidade olímpica mais de ninguém. Isso entra no cálculo. Como é que a gente coloca todas as demandas atuais, demandas da contemporaneidade, como é que a gente atende a essas demandas? Como é que a gente conforma a discussão da proteção ambiental e do sujeito que precisa ter uma casa no lugar daquele barraco na encosta que vai cair com a chuva? Como é que a gente concilia isso com toda a discussão identitária? Como é que a gente concilia todos os problemas da contemporaneidade, que são antigos, piorados, e novos que, na verdade, não são tão novos assim? A gente simplesmente passou a falar deles porque eles já existiam. Como é que a gente coloca isso dentro da separação de poderes? Uma coisa, para mim, é muito importante. Se a gente vai discutir qualquer coisa relacionada com separação de poderes, a gente tem que voltar ao elemento inicial, que é a contenção de poder. O poder não pode ferir as liberdades. Só que as liberdades hoje são outras. Eu tenho que preservar as liberdades várias. A liberdade de ser, a liberdade de não ser, a liberdade de fazer, a liberdade... no fundo, o que a gente discute hoje é a liberdade de alcançar, a liberdade de exercer as mesmas oportunidades que eu estou tirando. O camarada que mora num lugar sem saneamento básico está sempre doente, a criança vai faltar aula, não come direito, vai se desenvolver menos, vai ter menor aproveitamento escolar, não vai ter as mesmas oportunidades no futuro. Isso tudo é impeditivo ou viabilizador de exercício de liberdades, de exercício da individualidade de cada um. E a separação de poderes tem que trabalhar a serviço disso. Como eu disse antes, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão fala em garantia de direitos e separação de poderes, mas a garantia de direitos vem na frente. Primeiro a garantia de direitos, depois vem a separação de poderes, porque a gente tem que entender que isso tudo é instrumental a servir ao indivíduo. O Rousseau falou sobre isso muito bem quando falava na democracia, quando você transporta na democracia representativa a participação de cada um para a esfera coletiva. Mas isso eu não vou me estender, porque eu acho que isso tem um pouco mais a ver com o nosso debate, eu posso retomar a ideia depois. Eu termino aqui dentro do meu tempo ainda, mas muito mais do que talvez vocês devessem me aturar, mas agradeço muito mais uma vez pela oportunidade, espero estar colaborando aqui com a formação de cada um, com as inquietações de cada um, porque no fundo eu estou compartilhando as minhas aqui, eu trago mais sempre, eu faço a oração de São Francisco de Assis ao contrário, onde houver a fé que eu leve a dúvida. Eu gosto de compartilhar as minhas perguntas com todo mundo. Muito obrigado, eu estou à disposição para prosseguirmos aí no evento. Obrigada, professor Felipe. Agora a gente vai passar para a parte dos debates. A gente vai trazer algumas perguntas, principalmente umas 4, mais ou menos, sobre pontos mais específicos depois desse plano geral sobre uma ideia da separação de poderes. Bom, a gente vai começar com a pergunta sobre quais são as implicações práticas da separação de poderes para a governança e para a proteção dos direitos individuais. Então, como vocês quiserem, quem quiser começar pode discutir um pouco sobre essa pergunta.
Eu vou mandar no chat também a pergunta para todo mundo ter. Pô, quer começar, professor Felipe, dessa vez ou não? Tanto faz, podemos seguir a mesma ordem ou não. Para mim, Tá tanto bom, faz. então vamos fazer, se todo mundo topar, se o senhor topar também, vamos fazer. Eu começo essa, o senhor começa a próxima, são 4, a gente vai alternando quem começa e quem fala, tá bom? Assim não fica tão Acordo. monótono, ficar sempre De eu falando, acordo. né? Só pela chatice mesmo. É, então, quais são as consequências práticas, não é isso? Da separação de poderes para os direitos, é? Para a proteção de Para proteção direitos. dos direitos individuais, sim. Acho que aí o senhor Felipe já matou a pau, como se diz, né? Ou seja, a separação de poderes devia ser instrumental para defesa de direitos individuais. Então, em princípio, não há nenhuma tensão aqui, né? O que talvez a gente possa, se a gente fala em termos práticos, quando a gente fala em termos práticos, podemos pensar em dois níveis. Em termos práticos, na forma como foi desenhado o sistema, e na forma como foi desenhado o sistema, a separação de poderes, ela é instrumental, de novo citando o professor Felipe, para a garantia dos direitos. Agora, entendendo também esses direitos como direitos previstos em lei. Isso é muito importante. Se não está na lei, você não tem direito. Se não está na lei que você tem direito a comer, você não tem direito a comer. Certo? Se não está na lei que eu preciso pagar imposto sobre a propriedade, você não tem direito de me exigir isso aqui. Então, acho que tem uma coisa importante, é que a gente está trabalhando com um sistema jurídico político, como tentei apontar, de matrizes filosóficas modernas, com uma sensibilidade que já não é moderna, por isso que a gente chama de pós-moderna. Nós acreditamos, por exemplo, e aí, mais uma vez citando o professor Felipe, que nós temos uma noção de liberdades muito ampliada, de direitos muito ampliada. Nós temos noção, por exemplo, de direitos fundamentais e, crucialmente, de direitos humanos, que são, portanto, direitos que não pode ser negado pelo Estado. São direitos que derivam da nossa dignidade enquanto seres humanos, né? Ora, nós temos um sistema de separação de poderes que está desenhado para garantir direitos que são estabelecidos por lei. Como é que esse sistema vai atuar quando os direitos que nós estamos tentando defender podem não estar formalmente defendidos por lei? Vão ter princípios, vão ter não. Mas repara que nós temos aqui uma tensão dentro da lógica do sistema, a lógica de valoração que está inscrita no sistema e a lógica de valoração que está inscrita na nossa forma de ver a sociedade. Então, eu, como julgador, vou me sentir tranquilo se eu dissesse, por exemplo, olha, não posso fazer nada. Ele tem direito de não pagar imposto sobre a propriedade dele, mesmo que isso gere uma miséria desgraçada. Ele tem direito de não fazer qualquer atendimento a pessoas que não têm como pagar. Ele só vai fazer atendimento, só vai prestar serviços a quem possa pagar, mesmo que sejam serviços básicos, necessários. Então, vou dizer, sei lá, se eu tivesse numa perspectiva do liberalismo mais radical, do laissez-faire, olha, se você não pode pagar por água tratada, você não tem direito de ter água tratada. Se você não pode pagar por transporte público, você não tem direito de ter transporte público. Não existe esse direito. Se você não pode pagar por um hospital, você não tem direito à saúde. A nossa sociedade fala, pera um pouquinho, isso é algo que constitui a dignidade humana. Como é que o sistema jurídico e como é que as cortes podem ignorar isso aqui? Então, acho que eu diria que essa pergunta, ela nos ajuda a ver que existe uma tensão entre a lógica valorativa inscrita no coração do sistema jurídico político que ainda hoje nós temos, que é uma lógica de separação de procedimento e substância, que é uma lógica de racionalidade neutra da lei e de neutralidade do julgador, por uma situação em que nós entendemos que alguns dos direitos mais importantes de que nós somos sujeitos não derivam do Estado. O Estado não tem uma chave de dizer que eu tenho ou não tenho direito
à dignidade. Eles derivam da natureza humana e têm que ser reconhecidos e protegidos pelo Estado. Então, acho que a consequência prática é que nós temos, me parece, uma tensão, a meu modo de ver, insolúvel, posso ser meio pessimista, mas uma tensão insolúvel entre a forma como nós entendemos a dinâmica do direito hoje e a lógica de separação e a forma como se entendiam os valores quando constituídas as ideias de separação de poderes. E mais uma vez, o professor Felipe fez uma diferença temporal muito boa, mas estou assumindo aqui a separação de poderes conforme ela se consagrou no Ocidente moderno, que é na dicção do Montesquieu. Então, Felipe, não sei se o senhor concorda, discorda, como é que a gente bate essa bola aí? Olha só, o uso do cachimbo entorta a boca. Eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro, portanto, estou há 23 anos defendendo o Estado do Rio de Janeiro em juízo. E isso acaba condicionando um pouco, acaba enviesando um pouco. A gente falava aqui de impossibilidade de neutralidade, então eu tenho um viés muito claro e eu preciso fazer o disclaimer antes de começar a falar. O que acontece? Eu acho que eu queria acrescentar uma outra grande dificuldade em termos de governança, em termos de garantia de direitos aí, que são limites fáticos. O grande problema da gente hoje com separação de poderes, talvez a grande discussão seja a judicialização da vida. Hoje quase tudo é levado ao judiciário, até a briga de vizinho. Eu vou deixar a briga de vizinho de lado, porque ela tem pouco a ver com a gente aqui. Mas eu posso falar, por exemplo, de toda aquela miríade de ações judiciais que são aforadas em face do poder público, em que se pedem prestações materiais. Pode ser prestação de saúde, que é o caso mais dramático, moradia, escola, etc. Qual é a questão aqui? A gente tem um conjunto de direitos que tem a ver com dignidade, com mínimo existencial, sobre os quais me parece haver algum consenso. Olha, aqui não tem argumento. Você não pode negar vacinação à população. Você não pode negar creche. Você não pode negar ensino fundamental. As pessoas têm o direito de aprender a ler e escrever. Se você não vai necessariamente dar casa para as pessoas, propriedade, pode ser que não, mas abrigo você tem que dar. Teto as pessoas têm que ter para dormir. O problema é que a gente tem um poder político que não conseguiu até hoje atender a essas demandas, que são crescentes. As pessoas fazem aquilo que lhes é natural, aquilo que a Constituição lhes franqueia, que é o judiciário exigir os seus direitos assegurados na Constituição e nas leis. O que faz Sua Excelência o juiz? Defiro. É para internar, é para operar, é para matricular. Naquilo em que há consenso, é problema do Estado. Só que nem tudo é objeto de consenso. Existem, por exemplo, se a gente falar de direito de saúde, tem tratamentos, por exemplo, fornecimento de medicamento HIV. Está legislado, tem política pública, é elogiada no mundo inteiro, não tem como se negar. A gente tem legislação para, por exemplo, para paciente renal, mas nem tudo tem previsão legal. Tem aqueles remédios milionários do caso extremo e tal. A vida não é feita de casos extremos, eu sei. Mas o exemplo extremo é bom para a gente entender a lógica da coisa. Quem decide, o juiz, quando decide, está olhando unicamente para aquele caso. Ele não está olhando para a universalidade dos casos. Quando ele manda fornecer um medicamento ou custear um tratamento, ele não olha para a universalidade dos casos. Não é para olhar, porque não é da função dele. Mas como é que a gente resolve isso? Porque tira dali, na hora que ele faz isso, se o cobertor é curto, o dinheiro sai dali, para entrar ali, sai de outro lugar. O recurso é escasso. O Thomas Sowell dizia lá que a primeira lei da economia é da escassez, a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. Então, assim, a gente lida com um cenário de escassez. Como atender a isso? É uma pergunta para a qual ninguém achou resposta ainda. Estamos procurando. Vai ser com organização social, em convênio, mas aí você tem que fazer um controle diferente. A gente não achou, em termos de governança ainda, um modelo que atenda às pessoas. Claro que o que a gente tem hoje é melhor do que não ter nada. Muito embora o que a gente tem hoje seja muito ruim. É melhor do que não ter nada? Claro que é. Claro que a gente tem que melhorar. Claro que a gente avança. Mas, ainda assim, isso está sendo, às vezes, forçado por quem não tem a visão macro, por quem tem que desenhar a política pública. E pior, se der errado,
se o juiz dá uma ordem mandando fornecer um determinado medicamento e ele é ineficaz, que a pessoa conseguiu, independentemente do que a Anvisa diz sobre a eficácia do remédio e tal, não tem nenhuma responsabilidade para ele. Se o administrador público manda dar um remédio que é ineficaz, ele responde por isso. Se não diretamente, depois, quando o Estado for processado, perder, vai ajuizar a ação de regresso. Então, assim, essa divisão de responsabilidades também não existe. O juiz tem que ter independência e tem que estar lá com liberdade para decidir, não pode estar pressionado. Eu acho que todo mundo está de acordo. Mas a gente ainda não chegou a um modelo que equilibre isso. Esse eu acho que é um dos maiores desafios de separação de poderes, é quando o judiciário, o Ministério Público, agora a Defensoria também, enfim, intervém nas decisões da administração pública. Eu li em algum lugar, e não vou lembrar agora do percentual é certo, mas acho que mais de 70% do orçamento da Secretaria de Saúde do município de Campinas é dedicado ao cumprimento da decisão judicial. Se eu fosse secretário de Saúde de Campinas, eu dava a chave na mão do juiz. Não consigo mais, eu vou viver de cumprir decisão. Ou pior, o camarada que vai sentar ali, ele pode dizer assim, eu não preciso fazer nada, eu só vou fazer o que o juiz mandar, que é o pior dos mundos. É ruim para todo mundo. E ele fica livre do compromisso. Não, eu estou cumprindo decisão judicial aqui, meu orçamento está todo comprometido, em vez de procurar resolver. A gente hoje tem muitos instrumentos para vencer isso, ou tentar vencer. Tem os instrumentos de conciliação, de consensualidade. A Procuradoria do Estado do Rio, por exemplo, tem uma Câmara de Solução Administrativa de Litígios que funciona razoavelmente bem. A gente diminuiu muito o nosso contencioso nessa área de medicamentos, por exemplo, muito embora ele ainda seja brutal. A gente já faz muita coisa na esfera do consenso. Esse é um caminho, mas não é a solução definitiva. A gente precisa de muito mais ainda, né? E isso tem custo. Tem custo, né? Enfim, eu vou encerrar aqui essa minha intervenção, depois eu eventualmente puxo um fiozinho que tenha ficado pendurado, porque senão a gente vai a noite inteira falando. Obrigada. Eu até acho que a próxima pergunta tem muito a ver sobre o caminho que tá tomando. Então, uma pergunta que a gente pensou também, que seria a pergunta 2, é a relação entre a separação de poderes e a garantia do Estado de Direito em si. Então, a gente estava falando dos direitos individuais e agora é sobre a relação entre essa garantia do Estado de Direito intrínseco. Então, acho que o doutor Felipe vai começar agora, né? Segundo Agora a gente é, vê. a ordem. Então, acho que é meio que uma continuação, talvez, também. Bom, enfim, eu dizia só para fechar o raciocínio, então, já que a palavra me foi devolvida, quando a gente fala, a primeira coisa que a gente fala quando a prestação de serviços públicos é ineficiente, a primeira coisa que as pessoas lembram é de corrupção, que é um problema gravíssimo que tem que ser resolvido. Mas o custo de dinheiro desviado por corrupção não chega perto, por exemplo, do pagamento da folha de servidores do poder público. Não chega perto dos gastos legais. Então, mesmo que a gente zerasse a corrupção, que é teoricamente impossível, nem isso seria suficiente para resolver o problema. Só para a gente depois ter umas ordens de grandeza aqui importantes. Depois eu posso falar de alguns números que eu conheço aqui do Rio para ilustrar. Assim, quando a gente fala Estado de Direito, Estado de Direito pode ser muita coisa. A gente pode falar de rule of law dos ingleses, pode falar de Estado de Direito lá da Europa continental, dos alemães, espanhóis, etc., dos franceses. Mas eu queria reconduzir isso tudo ao que a gente chama de Constituição. Separação de poderes é controle do poder. É dividir. Os romanos já sabiam, né? Divide et impera. Né? Você divide para controlar. Você divide as funções para controlar o poder. E controlar o poder por quê? Para que ele não subjugue o indivíduo. A Constituição é o instrumento por excelência de controle do poder político. Então, não dá para a gente falar em Estado de Direito sem falar em separação de poderes. Acho que ainda que não seja a separação de poderes do nosso modo ocidental, clássico, à la Montesquieu, se a gente pensar, por exemplo, enfim, o sistema britânico não é do jeito que a gente tem aqui e a gente pode falar tranquilamente que o Reino Unido tem Estado de Direito. Em outros países de parlamentarismo, de semi-parlamentarismo, que é o caso francês, enfim, português, a gente tem o Estado de Direito. Mas a separação das funções tem a ver com isso, quer dizer, para ter Estado de Direito ou
acho que a frase é do Thomas Jefferson, né? O governo de leis e não de homens, é subordinar o Estado ao direito. Se eu tiver concentração, ou o contrário da separação, o caminho natural, o caminho talvez não natural, mas o caminho que normalmente acontece é o caminho do arbítrio. Quando a concentração dos poderes acontece, ou quando a ausência dos controles, ou quando esses controles falham. E essa é uma discussão na qual nós vamos entrar agora. Vocês vão ter que discutir isso nessa semana jurídica, cedo ou tarde. Quando a gente começa a ter concentração de poder, a gente começa a ter, ainda que ela tenha começado pela mais nobre das aspirações, porque normalmente se invocam aspirações nobres para concentração de poder, ela pode levar ao arbítrio. E se eu tenho arbítrio, em algum momento eu vou superar a garantia do Estado de Direito, porque eu não estou subordinando a vontade do governante, a vontade do titular ocasional ou não do poder político à Constituição. Então, assim, eu acho que é um elemento indissociável. Enfim, é como eu vejo, como eu responderia a essa pergunta. Eu vou, acho que, pegar aqui a fala do professor Felipe, justamente com essa. Acho que o mote que ele dá é muito importante, acho que para toda semana, né? A separação de poderes como instrumental para conter o arbítrio. E ele traz aqui na resposta dele algo importantíssimo, que é a Constituição, né? A Constituição seria o texto que faria com que cada um soubesse exatamente o que fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer dentro desse sistema, e a noção de Estado de Direito, em grande parte, é a noção que vem dessa mesma fonte. Estamos falando sempre do mesmo imaginário. Estado Democrático de Direito, a mesma coisa, as leis, os direitos, os indivíduos. Agora, o problema, ou um dos problemas, por isso que eu digo, é o problema estrutural que nós estamos vivendo. Quer dizer, a separação de poderes garante aquele Estado de Direito. A separação de poderes moderna garante o Estado de Direito moderno, ancorado na Constituição moderna. Mas havia uma noção de que a Constituição, havia um pacto hermenêutico dizendo que a Constituição não tinha um sentido arbitrável pelo debate racional. E havia coisas que eram objetivamente constitucionais e outras coisas que eram objetivamente não constitucionais, e que a modificação da Constituição tinha um procedimento que passava pelo parlamento. O que acontece é que essa noção de uma hermenêutica neutra, que essa noção de uma hermenêutica desinteressada, mais do que isso, que o próprio ethos que se atribui às cortes vai se modificando. Em princípio, para entre aspas, a ficção que está implícita na pergunta é a ficção, como eu falo, de um judiciário cujo mandato é dizer sobre a legalidade dos atos, não sobre a sua conveniência. O julgamento de conveniência nunca foi do judiciário. O julgamento de oportunidade nunca foi do judiciário. Ele, nesse modelo que nós herdamos, ele só pode dizer se isso está de acordo com as leis ou não. É por isso que ele não é eleito. Ele não é eleito porque ele tem apenas que dizer procedimentalmente se o direito permite aquilo ou não. Julgamento de conveniência, julgamento de propriedade, julgamento de justiça substantiva ou oportunidade, não cabiam na alçada do judiciário. Por exemplo, e acho que o doutor Felipe, mais uma vez, foi muito feliz. A questão da união homoafetiva, o nosso legislativo, em grande parte, é um legislativo conservador. E é conservador porque a sociedade brasileira é conservadora. Não é um problema o parlamento ser conservador, porque ele realmente representa a sociedade brasileira. A gente pode gostar ou não gostar da sociedade brasileira, isso é outra coisa, e a gente pode ser mais ou menos déspota esclarecido, isso é outra história. Dizer que as pessoas não acreditam naquilo que deveriam acreditar. Mas o fato é que, dentro de um sistema, no sistema implícito nessa pergunta, a noção
o fato de do legislativo não julgar, não, perdão, não legislar sobre isso, sem que haja um dispositivo legal que torne obrigatório legislar sobre isso, em princípio caía fora da alçada do judiciário. Assim como decisões econômicas, de lei econômica, caíam fora da lei do executivo. Como o mundo econômico, como as trocas econômicas se tornaram muito rápidas, exigindo decisões rápidas, o executivo começa a legislar pra caramba em termos econômicos, muitas vezes por meio de medida provisória, e o judiciário, por questões de natureza diversa, começa muitas vezes a entender que é necessário fazer juízos de conveniência, no sentido mais profundo, não de interesse mesquinho. Então, acho que nós estamos vendo aqui, quer dizer, a relação entre separação de poderes e garantia do Estado de Direito é uma relação que será contínua se nós mantivermos os termos teoricamente originais da proposta, que incluía, inclusive, um pacto hermenêutico em relação à Constituição, e incluía, inclusive, um compromisso de autocontenção dos poderes. Esse pacto está em crise. Por isso que eu falo, ele está em crise nas bases de sua legitimidade. Se a gente se pergunta, honestamente, se é justo aplicar a lei, nós já estamos em outro mundo. Esquece essas noções recebidas de Estado de Direito e separação de poderes. Então, acho que essa é uma relação importante, porque, e aqui encerro talvez com um pouquinho de tabasco no nosso vatapá, vamos dizer assim. O Brasil, historicamente, é um país de mando, não é um país de lei. O professor lembrou do Jefferson, né? Governo de leis, não governo dos homens. Essa não é a tradição brasileira mais tranquila. Nós temos, como o Roberto Schwartz fala, né, no Vencedor das Batatas e outros textos, nós temos uma espécie de comédia em que, surpreendentemente, o filho do cara poderoso é aprovado no concurso público pelos seus próprios méritos, certo? Então foi, né, o sobrinho do senador que entrou em primeiro lugar, claro, porque o sobrinho do senador é um gênio danado, né? Mas assim, como nós somos um país de mando, tivemos uma experiência radicalmente diversa e absolutamente maravilhosa, e foi a experiência da Constituinte de 88. Eu acho que naquele breve período foi um momento em que, por equilíbrio de forças, como o doutor Felipe falou, né, por compromisso, a lei era um patrimônio comum, mas fora esse período, nós fomos tendo, me parece, uma reorganização em que nós vamos voltando a ter arranjos que parecem ter muito mais a ver com circunstâncias de poder do que com racionalidade do chamado Estado de Direito moderno. Se isso é desejável ou não, se isso é um outro tipo de debate. Mas o fato é que é muito fácil para um país de mando invocar toda a estrutura do Estado de Direito, da separação de poderes, de direitos individuais, etc. e tal, para justificar a realidade profunda do mando. A realidade profunda do manda quem pode e obedece quem tem juízo. E como a legitimidade do nosso instrumento de resistência ao arbítrio, que é o direito, como a legitimidade, a credibilidade do instrumento poderosíssimo que nós temos em mão de confronto ao arbítrio, que é o direito, está se corroendo, a possibilidade de vermos novamente, engraçar no Brasil, uma situação de mando travestida de ordem jurídica, está sempre à espreita. Eu acho, não é muito simpático, nem muito, talvez, otimista falar isso, mas acho que, assim como eu falei que a gente precisava colocar
na grande perspectiva da crise de separação dos poderes, acho que nós precisamos colocar também na longa história do país e a forma que as instituições aqui são instituições que são preenchidas e significadas pelas práticas historicamente estabelecidas no país. É, eu estava pensando sobre essas discussões e são muito interessantes. E até tem uma pergunta que liga um pouco sobre isso, que a gente começou falando também, eu acho que o professor Garcês começou falando sobre é, as críticas das teorias de separação de poderes. Ele falou também um pouco na apresentação dele. E a gente apresentou umas, e se vocês tiverem mais, sei lá, uma pergunta que a gente pensou aqui, quais seriam as críticas mais comuns à teoria de separação de poderes e como que elas são abordadas na atualidade. Eu acredito que vocês comentaram um pouco sobre, mas talvez mais a fundo de uma teoria que vocês pensem que seja ou muito discutida ou pouco discutida, que vocês queiram trazer, mas talvez seja essa a pergunta em si, uma mais crítica sobre a teoria da separação de poderes, como que elas são abordadas em si, na nossa atualidade, nos lugares que vocês veem essas críticas presentes. Muito obrigado, Carol. Posso ir na frente, Felipe, aqui? Beleza. Então, ó, muito obrigado, Carol. Obrigado, Isabela, também. Já aproveito aqui para começar a fazer a minha despedida e meu agradecimento, porque estamos chegando próximo aqui do finalzinho, né? Olha, eu acho, de novo, assim, já ficou claro desde o começo, assim, que uma preocupação minha, né? É um pouco o meu cachimbo, e é desse jeito que a minha boca está torta, né? Que é eu pensar toda essa questão sempre desde o ponto de vista do colapso das estruturas da modernidade industrial, né? Ou seja, então, críticas para cá e para lá, mas todas estão ancoradas de uma maneira ou de outra em questões tão amplas e tão difíceis, mas com consequências práticas super fortes, como o fim da metafísica, o fim da verdade, a falta de crença na objetividade, e assim vai. Um livro que eu acho muito legal para pensar justamente nessa perspectiva é um livro de um cara que eu gosto muito, até porque ele trabalha com literatura e direito também, um belga chamado François Ost, e um outro professor que já faleceu, o Michel de Kirchhoff. Acho que era holandês, mas não posso jurar. E que se chama Da Pirâmide à Rede, por uma teoria dialética do direito. E ele, justamente, esses dois autores vão nos convidar, e até por isso que o título é uma interrogação, por uma teoria dialética do direito, da pirâmide à rede, uma interrogação. Eles vão nos convidar a pensar quais são os pressupostos que nós temos para pensar essas questões. E é muito difícil fazer isso. E eu vou um pouco terminar com uma história que eu sempre gosto de contar, que eu acho que expressa um pouco a nossa dificuldade hoje. Depois do colonialismo do século XIX, os países, os povos, né, da África e da Ásia queriam escrever uma literatura que denunciasse a brutalidade da colonização. Muito bem. Foram colonizados em grande parte por ingleses e franceses. E eles escreveram uma literatura que denunciasse essa brutalidade. Em que língua eles podiam escrever, se queriam ser ouvidos? Em inglês e francês. E nesse processo, reafirmavam o caráter paradigmático do colonizador que eles queriam denunciar. Ou seja, a linguagem que nós temos para falar do direito que nós desejamos, imaginamos, aspiramos, é uma linguagem que está comprometida com uma forma do direito que nós não desejamos, não aspiramos e não sonhamos. As categorias de base do nosso pensamento estão comprometidas com um sistema cuja legitimidade nós negamos. E isso, por um lado, é muito angustiante e, por outro lado, é muito fascinante, porque mostra que a vida está por construir. E reforço que é a gente que vai construir
pensando junto. E é por isso que eu agradeço muito, muito, muito vocês pelo convite, quem está aqui nos ouvindo, trocando mensagens por WhatsApp aí, pelo chat, para cá e para lá, e também ao Dr. Felipe, que foi um absoluto privilégio e um prazer conhecer e ouvir. Valeu, pessoal. Obrigado. O prazer foi meu, mas eu, enfim, não vou me despedir agora não, porque eu estou gostando. Vou ficar mais um pouquinho. Então, sim, de novo, eu acho que a gente faz um jogral interessante quando o professor Garcês dá um painel mais macro e eu venho com uma pegada um pouco mais elementar, digamos assim. E eu acho que a gente tem problemas concretos que a gente vive todos os dias no Brasil. E América Latina em geral, a gente está sentindo isso agora com mais agudeza. Tá? A gente tem, por exemplo, uma dificuldade muito grande de correção de rumos. A nossa separação de poderes nos gera uma dificuldade muito grande de correção de rumo. E se você pensar, por exemplo, num governo, num sistema parlamentarista, a instabilidade tem possibilidade de correção mais rápida. A gente aqui tem a fritura do governo, às vezes um processo de impeachment longo que não termina. Nos Estados Unidos aconteceu também lá com Bill Clinton por causa de um caso extraconjugal, enfim, vocês não têm idade para ver para lembrar disso, mas podem procurar no Google a respeito. Mas a gente tem uma série de problemas quando você não tem consenso na política. E a gente deu exemplos aqui, são principalmente questões de costumes, onde você tem o que a gente chama lá, o que o Cass Sunstein chama de desacordo moral razoável, em que o judiciário, o executivo, o legislativo, a gente não tem um consenso e pode ter opiniões bem fundamentadas, eu não vou dizer o que é certo e o que é errado aqui, mas isso trava determinados debates, trava determinadas discussões. As discussões identitárias têm muito isso, é muito difícil você tirar do legislador, principalmente no legislador federal, nos municípios ainda aparece, mas do legislador federal, alguma coisa, municípios grandes, evidentemente, capitais, alguma discussão que eles consigam enfrentar o tema, do mesmo jeito que a Suprema Corte, essa sinalização. Eu falava aqui em jogos de compromisso, e o compromisso em alguns temas não chega, e a gente fica muito amarrado. Até a gente chegar, eu acho que vai chegar em algum momento, mas até chegar é tudo muito difícil, é tudo muito duro. As questões das minorias são sempre muito difíceis de serem levadas adiante na discussão legislativa, então o judiciário tem que fazer um esforço, mas aí você tem a reação. Então, a nossa separação de poderes, eu acho que ela contribui um pouco para esse tipo de modelo. E tem uma certa insinceridade em alguns casos. Eu falei aqui de instabilidade política no parlamentarismo. O que acontece? O governo cai. Cai o primeiro-ministro, bota outro do mesmo partido, ou o presidente, se for um sistema semipresidencialista, dissolve o legislativo, convoca novas eleições, enfim. Você tem mecanismos políticos de superação de impasses entre as institucionais, impasses entre as funções públicas. A gente não tem. Se você for tirar o presidente, o processo é de impeachment. E o nosso impeachment tem que ver com a ideia de crime de responsabilidade, tem toda uma formalidade que, no fundo, é uma cortina para um rearranjo político. Eu não vou discutir aqui se a presidente Dilma Rousseff pedalou ou não, eu não vou discutir se o Collor cometeu crime ou não para perderem o mandato do presidente da República. Mas o fato é que o impeachment andou por perda de sustentação política. O Fernando Lugo, no Paraguai, perdeu o seu mandato, e a grande discussão nem era porque a Constituição paraguaia tinha um mecanismo de perda de mandato por desempenho, que tinha a ver um pouco com se livrar daquele entulho da ditadura do Stroessner e tal, mas a grande discussão era se tinha contraditório e tal, mas eles tinham uma hipótese lá de perda mais rápida. Eu não vou discutir se estava certo ou se errado, mas o fato é que a gente aqui sangra muito, porque as nossas instituições têm a gente copiou um modelo, e aí vem a crítica do Ackermann. Eu falei do livro do Bruce Ackermann, esse aqui, A Nova Separação de Poderes. Eu nem concordo com tudo que ele diz, não, mas acho que é uma leitura interessante para vocês. E ele critica um pouco isso. A América Latina importou um modelo que veste meio torto, assim, né? Não estava muito sob medida para a gente. A gente tem uma certa inclinação histórica ao autoritarismo, como lembrou o professor Garcês,
né? A tradição brasileira é muito mais de autoritarismo do que de democracia, de liberdade, né? A gente está construindo um pensamento democrático, vai errar, vai cometer excesso. Acho que a gente, em boa medida, está em excesso, em alguns excessos agora que vão ter que ser refriados ali na frente, mas a gente precisa evoluir muito nisso e a gente acaba tratando as coisas de um jeito que, na verdade, o que está acontecendo não é exatamente aquilo. É o que dá para fazer, é como dá para fazer, né? E ninguém fica satisfeito. Ninguém fica satisfeito com isso. Então, esse rearranjo também envolve não apenas a compreensão do cenário, e aí a gente está falando de uma questão filosófica, moral, profunda, o professor Garcês falou com muita propriedade, mas acho que uma questão mais mundana mesmo, de organização, de estrutura constitucional. A Constituição brasileira foi construída para ser parlamentarista, aí teve um presidencialismo capenga, teve uma revisão, venceu o presidencialismo, ela ficou meio no meio do caminho e a gente não consegue uma solução expedita para resolver as nossas crises institucionais que acontecem com muito mais regularidade do que a gente gostaria. Se isso deveria acontecer assim, não sei. A Itália é parlamentarista e é uma confusão danada. Entendeu? Então, assim, a Alemanha é menos. Enfim. Então, assim, pode ser que seja da nossa natureza criar confusão, mas a gente não tem mecanismo para resolver essa confusão direito. Então, a gente cria uma confusão em cima de outra. Acho que esse é um grande desafio para a gente. E fora toda a discussão de judicialização de política que eu já levantei aqui antes, que também daria uma outra conversa de uma noite inteira também. Muito obrigada, pelas respostas. Acredito que elas foram muito esclarecedoras sobre as perguntas que a gente fez. Eu vou abrir agora para as perguntas gerais, porque acredito que a outra pergunta que a gente tinha planejado já foi bem abrangida, que era sobre os desafios contemporâneos para a efetiva separação dos poderes em meio à complexidade da sociedade moderna. Então, acho que ela foi bem abrangida já nas respostas que foram dadas. E eu queria saber se alguém mais tem alguma pergunta para os convidados. Vocês podem mandar pelo chat, vocês podem falar aqui. Fica aberto se alguém ficou com mais alguma dúvida, um assunto interessante. André, se quiser falar, pode ir. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer muito as intervenções que vocês fizeram. É um prazer conhecer o Dr. Felipe. O Garcia já conhece de longa data, sempre um prazer ter reuniões com você. E o que eu queria perguntar é bem simples. Eu tive aula de Direito Constitucional com o Dimitri, e uma coisa que a gente estudou muito foi os federalistas, né? Exatamente. Federalistas, toda aquela questão do partial agency, né? Toda aquela questão de como que um poder pode frear o outro e tudo mais. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham hoje no Brasil, né, lembrando que o Abrantes fala do presidencialismo de coalizão e tudo mais. Como que vocês acham que hoje está desenhado os três poderes brasileiros? Se há um poder que tá acima do outro, eu lembro que o Dimitri ele pedia para a gente desenhar, cada aula a gente desenhava os poderes como bolas, e o tamanho da bola seria a influência daquele poder, né? E sempre tem aquela discussão, o legislativo é o que tem mais poder, é o judiciário, é o executivo. Então, hoje, na atual conjuntura do Brasil, o que vocês acham, como é que tá esse arranjo, se tem um poder que está acima do outro ou não? Difícil, pergunta difícil. Bom, como a gente estava revezando aqui quem começava, eu já comecei a falar, tá? Claro. Vamos lá. Eu acho que a gente tem um movimento, assim, o presidencialismo de coalizão, que é uma expressão lá da época do governo Fernando Henrique Cardoso, que chegou talvez ao seu ápice nos 2 primeiros mandatos do Lula, eu acho que ele acabou. Acho que ele acabou. Acabou, enfim, por uma série de razões. A gente pode ter razões aí jurídicas, sociológicas, antropológicas. A gente teve um mecanismo a expressão não é tomada de poder, de ocupação de funções públicas, principalmente do primeiro governo Lula em diante, que era uma função de composição, aquela composição já não se conseguia fazer do mesmo jeito, teve a história lá do julgamento no Supremo de Mensalão e tal, tudo isso pesou muito na formação de coalizão de governo. Essa é a minha opinião, assim, nem tão jurídica assim, tem um pouco de extrajurídico nisso. Tá? Eu acho que dali para frente a coisa ficou muito ruim. Acho que o momento do governo Dilma foi um momento de reorganização do legislativo. O legislativo deu um passo à frente, saiu de uma situação de subserviência, veio a história do orçamento impositivo,
ver a figura lá, vou me poupar dos adjetivos, mas a figura do Eduardo Cunha, enfim, e toda uma sorte de participações legislativas, que assim, o legislativo cresceu ou entendeu que não era mais o momento de se sujeitar à política de coalizão. Acho que foi uma etapa, enfim, essas coisas mudam ao longo do tempo. A gente teve, paralelamente, uma ascensão do judiciário, principalmente na interferência nas políticas públicas. Acho que isso foi uma solução bottom-up, acho que isso começou muito na base, né, nas ações individuais, foi para as ações civis públicas, foi subindo, e acho que isso eclodiu de uma maneira gigantesca a partir da eleição de Jair Bolsonaro, enfim. E aí eu não vou discutir quem está certo, quem está errado, mas os atores envolvidos todos acabaram puxando muito. Eu acho que hoje a gente tem uma preeminência muito grande do judiciário. Saiu uma notícia, não era bem a notícia, era uma dessas colunas do Globo, era quase uma fofoca, de que o comandante do Exército teria consultado o ministro Alexandre de Moraes antes de tratar da promoção de um general. Porque ele teria participado da intervenção de segurança do Estado do Rio de Janeiro, em tese, teria alguma relação com Braga Neto, Marielle, etc, etc. Mas olha só o que aconteceu. Um comandante do Exército ligou, ou teria feito contato, se isso for verdade, com o ministro Supremo, e disse assim, olha só, eu posso promover um general? Sim. Independentemente da questão de fundo, isso mostra que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal em particular, se agigantou de uma maneira muito grande, de uma maneira assim, eu acho brutal. Isso era necessário? Não, eu não avalio. Não, assim, o que eu acho só é que a gente tem um perigo. Acho que a gente tem um problema hoje que a gente está... do mesmo jeito que isso pode ter funcionado para salvar o país de uma ameaça, enfim, autocontenção é uma coisa que a gente lê na literatura usual do tema. E é difícil, assim, eu acho que a gente, hoje, se perguntar para mim qual é o poder mais importante, qual é o poder que tem preeminência, eu não diria nem que é o Judiciário, eu diria que é o Supremo Tribunal Federal. O resto do Judiciário, eu acho que está naquela nossa briga do dia a dia aqui, dá remédio, não dá, enfim, prende, solta, aquela nossa discussão, mas acho que o Supremo Tribunal Federal hoje tem uma posição de muita superioridade, ganhou muita superioridade, e eu honestamente não sei o que nós vamos fazer com isso, porque em algum momento os ânimos vão serenar, a espuma vai baixar, e o que nós vamos fazer com isso? Se vai todo mundo se acomodar? Eu não sei. A história diz para a gente que essas situações não costumam acontecer, as pessoas não costumam descer. Não sei. Eu estou de pleno acordo que o presidencialismo de coalizão desapareceu, não quer dizer que ele não possa reaparecer, se as circunstâncias modificarem. E também absolutamente pleno acordo com a muito cuidadosa e mais elegante análise que o Dr. Felipe fala do Supremo Tribunal Federal. Aí não é nem questão de separação de poderes. A questão é um órgão específico com uma configuração específica e que eu acho que é absolutamente preocupante, e acho que nesse sentido nós temos todos uma convicção muito importante de que há algo aí que precisa ser olhado com cuidado. Mas, tendo feito a brincadeira de botar a mão na cabeça com o meu querido professor Dimitri e André, e também sempre muito bom conversar com você, muito obrigado por você ter colocado essa pergunta. Acho também que uma coisa que a gente pode perguntar é que nós temos poderes de natureza diferente, né? Nós temos o poder, ele não é uma coisa monolítica, ele tem muitas dimensões, acho que um pouquinho isso. Então, por exemplo, de alguma maneira, o Congresso consegue hoje ter um poder político mais importante do que antes, porque ele teve um poder de mobilização simbólica anterior. Esses caras foram eleitos. A gente podia falar, puxa, por que eu não nasci na Suíça? Por que eu não nasci com outro... Cara, esses caras foram eleitos. Eles são representantes de uma... E eles foram eleitos porque eles conseguiram se apresentar como portadores de valores simbólicos e também interesses específicos
que uma parte importante da população tem. Isso é um poder. Isso é um poder muito importante. O poder executivo tem um poder evidente, ele tem a capacidade de intervenção na economia bastante forte. Isso para não falar da possibilidade de lotear cargos, para ser muito pedestre, tá certo? E lotear cargos é uma grande desgraça. Por que tem tanta briga para controlar alguns ministérios? Tem cargo para chuchular, e cargo é dinheiro, e dinheiro é voto. E voto é capacidade de perpetuar no poder. Então, eu acho que a excelente pergunta do magnífico professor Dimitri, ela pode ser matizada dizendo, mas de qual poder você está falando? Talvez, por exemplo, hoje o Supremo, como o professor Felipe falou, eu estou de pleno acordo, tem um poder de fato muito grande. Mas será que o poder simbólico do STF não está se esgarçando? Será que o poder que vem de uma percepção popular, de um funcionamento regular, não está se esgarçando? Se o, se o, se o Supremo está perdendo poder simbólico, alguém está ganhando, porque poder não desaparece. Certo? Então, acho que a pergunta é qual poder? E no desenho que o Dimitri manda fazer, talvez a gente possa ter sobreposições, curvas, talvez seja um desenho que seja mais um desenho tridimensional, em que a bola será maior, dependendo de que ângulo você olha. Então, acho que essa é uma excelente provocação e é uma maneira da gente pensar sempre. Mas também acho, assim, o que o Felipe falou é a coisa, ninguém quer menos poder. E tem uma coisa muito importante. Se uma situação excepcional me dá poderes extraordinários, eu tenho um enorme incentivo para dizer que a situação é sempre excepcional, Isso, certo? isso. Eu tenho um enorme incentivo para dizer que nós vivemos numa situação sempre excepcional, porque isso é garantia dos meus poderes extraordinários. Mas a gente consegue esticar essa corda até um certo ponto. E eu acho que, espero que tenhamos grandeza e sensatez para entender não, que a história é longa, que o país é difícil, complexo e que merece que a gente restaure o direito como dique contra o arbítrio, que foi, acho que, o mote que levou vocês a falar da separação de poderes. Obrigado, André, mais uma vez. Claro. Obrigada, professores, pelas respostas. Eu acho que o professor Garcia vai ter que sair agora, ele me avisou. Muito obrigada pela participação, a Desculpa, gente tenho ficou muito compromisso de família, feliz. até às 8 eu estou lá, depois eu vou. Desculpa. Tá tudo certo, tá tudo certo. Se alguém mais tiver alguma pergunta, pode falar. Acho que se o professor Felipe tiver à disposição. Se não tiver, a gente também Semana pode que vem. encerrar aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, doutor Felipe, se quiser, eu peço desculpas, primeiro que estão me esperando já. Eu falei, não, até às 8 e tal, então eu Tá tudo vou, bem, vou sair. Tá bom? tá tudo Mas eu certo. vou. Muito obrigada, professor. Obrigado, Um doutor. prazer, hein? Enorme prazer, Obrigada. doutor Felipe. Acho que se puderem ouvi-lo mais um pouco, se ele tiver disponibilidade, acho que vale muito não Claro. perder essa oportunidade. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, E professor. parabéns pela semana. Uma ótima semana para vocês. Tchau. Obrigada, professor. Muito obrigada. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui. Se não tiver, acho que a gente vai encerrar mesmo. Muito obrigado, professor, por aceitar o convite. Foi muito esclarecedor. Acredito que a gente aproveitou muito das respostas e trouxeram muitos questionamentos, acho que você trouxe para a gente, que talvez deixariam dúvidas, mas também trouxe muita clareza em algumas questões. Acho que a Júlia Bussaf tem talvez alguma pergunta, alguma coisa do tipo. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. É, primeiro, obrigada, professor. E aí, em segundo lugar, também desculpa a câmera, que tá meio difícil aqui, que a gente está no estádio. Mas uma pergunta que, mencionando assim do que você falou da última vez que você teve a palavra, de que é muito difícil que hoje em dia o STF é hegemônico, é a instância assim, superior do país,
e que é muito difícil depois, o professor também Garcês complementou, de que isso volte atrás, né? Porque é muito difícil você retroagir de uma coisa que as pessoas já estão acostumadas e uma tendência, assim, acho que maior de cada vez mais o STF puxar mais competência, assim, digamos, para ele. Então, pensando no futuro, assim, como é que... Acho que a tendência é cada vez mais o STF ficar mais forte ou ele continuar do jeito que está? E, assim, acho que a minha dúvida é mais em termos de separação de poderes, pensando no STF em perspectiva de futuro, assim, como é que o senhor enxerga que seria esse futuro? Vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre isso nos meus primeiros 20 minutos. Eu acho que existe um jogo de ação estratégica nisso tudo sempre. Tá? É um jogo de perpetuar a autoridade das decisões, enfim. Acho que os poderes atuam entre si. Assim, eu tenho que fazer a minha vontade, aí vontade no sentido, num bom sentido, tá? É a autoridade da minha decisão, a do legislador é a lei, a do juiz é a decisão judicial, do executivo lá é o ato que ele pratica, enfim. Eu quero que o meu ato prevaleça. Mas para o meu ato prevalecer, ele tem que ser um ato que não fira demais o interesse do outro agente, do outro participante desse jogo. Senão, meu ato vai ser derrubado. Então, se eu fizer um ato conciliatório, se eu não for tão para dentro na briga, eu consigo arrancar do meu oponente um compromisso de não fazer a mesma coisa. Não sei se eu estou sendo claro, né? É como, enfim, você está brincando lá, enfim, as duas crianças brincando. Se uma der um tapa forte, a outra vai devolver um tapa forte. Se a outra der um tapa mais fraco, ela tá querendo que a outra bata mais fraco também. Então, é um pouco disso, a gente esperar induzir a cooperação. Não necessariamente porque eu quero chegar a um consenso, mas porque eu quero que a minha, assim, eu não preciso chegar a um consenso. Chega ao consenso, olha, tem consenso, tá? Mas não é o normal e não é necessário para funcionar. Só que entre um momento de harmonia e outro, você tem uma ruptura, você tem até essas coisas se acomodarem, você pode ter aí uma briga. E eu acho que a gente está num momento desses, de muita briga, está tudo muito efervescente, mas as coisas se acomodam, por bem ou por mal. Tá? É difícil encontrar na história, pode ter, mas são pouquíssimos exemplos de alguém que recebeu uma quantidade de poder político, de legitimidade, de apoio popular enorme e voluntária e altruisticamente abriu mão lá na frente. Não, já fiz o que eu tinha que fazer e agora chega. Não, não é normal isso acontecer. Porque não quer, porque acha que a situação é excepcional. O professor Garcês foi cirúrgico. Não, o tempo extraordinário continua. Nós continuamos vivendo sob o fantasma do bolsonarismo, das fake news, etc. Nós continuamos vivendo isso. Se você chegar lá no Supremo, está todo mundo apavorado com um golpe militar. Não estou discutindo se vai ter, se teve, se não teve, isso é um outro dado. O fato é que o que move, ainda o Supremo se move muito por isso, pelo menos nessas decisões mais polêmicas que a gente vê. Então, e acho que tem muita interferência, enfim, você teve bloqueio de bem de gente por causa de conversa de WhatsApp, sabe, assim, e uma bibliografia de autores do direito penal garantistas que acharam fazer isso um absurdo com qualquer criminoso, acharam que para o bem da democracia e do Estado de Direito isso era necessário. Assim, quando é que isso acaba? Ou quando as pessoas descem o degrauzinho e voltam a operar normalmente, o que não é comum, ou quando elas são levadas a fazer isso. Como é que isso pode funcionar? De várias maneiras, tá? O Supremo pode chegar, não, acabou, meu tempo é excepcional, enfim, está tudo bem agora, eu posso me acalmar. Ele pode ser instado por outros mecanismos de pressão. Tá? Como é que um ministro supremo perde mandato? Impeachment no Senado, igual ao que funciona no presidente da República. Já teve pedido de impeachment de ministro do Supremo no Senado? Vários. Algum andou para frente? Nenhum. E o dia que o primeiro andar? O que vai acontecer? Pode ser que seja isso. Tá? A gente tem hoje um Congresso muito de perfil mais conservador do que tinha anos atrás. Daqui a 2 anos, a gente pode ter uma eleição de um Senado ainda mais conservador. A gente vai ter, na presidência do TSE, nessa eleição, 2 ministros indicados pelo presidente anterior. Isso pode construir um cenário adverso
para o tipo de decisão que vem sendo proferida pelo Supremo atualmente. E o Supremo pode recolher, pode mudar de ideia, pode mudar. O Supremo agora está discutindo, por exemplo, restabelecer a ampla prerrogativa de foro para os deputados e senadores. Qualquer processo ser julgado lá. O crime cometido no exercício do mandato, mesmo que não tenha relação com o mandato, tal, estão reampliando isso. O ministro Barroso, presidente do Supremo, pediu vista. O que move o Supremo a decidir isso? Mudou de ideia em menos de 10 anos. O que move mesmo? A mudança de composição do Supremo? Talvez. O entendimento de que aquilo estava errado? Pode ser. A preocupação com as eleições de 2026 e quem pode ser senador? Talvez. Boa parte dos parlamentares do Brasil tem processo no Supremo, processo criminal parado no Supremo. É isso que move? A gente não sabe. O que a gente sabe é o que a gente lê. A decisão com base jurídica, etc. Agora, como é que isso, de um ponto de vista de jogo de poder político, se organiza? A gente não vai saber. Em algum momento, essa condição plenipotenciária do Supremo vai acabar. A gente só não sabe se ela vai acabar porque ela vai esfriar por si só ou se vai haver algum mecanismo lá em que o legislativo, ou o executivo, mas provavelmente o legislativo, que tem mecanismo para isso, vai conseguir um compromisso do Supremo de recuar. Quando vai acontecer? Não sei. O que vai acontecer até lá? Não sei. Eu acho que isso, na verdade, eu acho que isso tende a acontecer no momento em que a maior probabilidade, na minha opinião modesta, disso acontecer é quando a ação, essa atuação do Supremo começar a interferir na situação política. Enquanto ela tratar só da oposição, eu acho que ela tem ainda dura. Na hora que chegar na situação, e pode chegar a qualquer momento, tá? Porque o Supremo está controlando tweet. Pode controlar ou não, qualquer um de nós. Pode achar que ali tem um crime de ódio. Então, assim, eu não estou falando aqui, eu não estou adotando posição política para um lado ou para o outro, tá? Muito pelo contrário. Aqui eu estou falando de, assim, estou olhando a situação, tentando olhar mais ou menos de fora. É ruim que a gente tenha chegado a mecanismos tão extremos para resolver os problemas. Talvez, em situações de crise, sejam exatamente os momentos em que a gente deva se fiar aos princípios que nos orientam. Não me parece que isso tenha acontecido. Mas essa é uma opinião pessoal. Tem muita gente grande, inclusive vários ministros do Supremo, que acham que não, que era um movimento necessário. O que eles vão fazer com esse movimento necessário quando essa necessidade acabar, se é que eles vão enxergar que essa necessidade vai acabar, o futuro nos dirá. Agora, dar aula de direito constitucional neste momento é difícil. Direito constitucional e direito penal está difícil de dar aula. O que a gente lia, o que a gente estudava, já não para muito em pé. Obrigado pela pergunta, tá? Obrigado, professor, pela resposta. Queria agradecer de novo pela presença, pelo aceitar o convite. Foi um prazer nosso te receber aqui. Que algum dia você possa vir na GV, ver nosso prédio. Aí tem uma Espero. GV no Rio também, eu acho. Tem. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas respostas, pela participação, pela apresentação. A gente ficou muito feliz com a sua participação, com seu aceitar o convite. Então, eu vou encerrar por aqui, acho que está dando nosso horário já. Então, muito obrigada a todos, boa noite. Não esqueçam, pessoal, não esqueçam de enviar o relatório, que eu vou mandar no chat de novo. A Isabelle mandou no começo da apresentação, mas aqui, pronto, de novo, o relatório é para ser enviado até amanhã, antes do próximo dia da CEJU. Muito obrigada, gente, boa noite. Até. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter sido útil, espero revê-los em novos momentos, novas oportunidades. Um abraço a todos. Obrigada, professor, boa noite. Obrigada, boa Abraço, noite. tchau. Obrigado.